Hoje eu vou resolver 3 temas que me foram pedidos aí, que foram sugeridos na caixa aí do meu Stories, tá? O primeiro é falta de democratização do acesso à internet no Brasil, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente pega um tema como esse, né? O tema era, acho que era democratização do acesso à internet. Veja bem, a gente tem que problematizar o tema. O tema do Enem é sempre um problema, tá? O tema do Enem é sempre um problema que você tem que resolver. Então, se na escola, por exemplo, não te dão um tema que é um problema, você de certa forma tem que problematizar ele, certo? Então, se o tema é democratização da internet, pô, então supõe-se que ele está querendo falar do quê? Da falta de democratização. Ou seja, pessoas que não têm acesso, etc. e tal. Então é isso que a gente vai tratar. Problema da falta de democratização. Primeira coisa que a gente tem que parar e pensar um instante, qual é o bem? Ou seja, qual é aquela coisa, material ou imaterial, que o nosso problema está atacando? O bem, no caso, é a democratização do acesso à internet, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho anotado. Vamos lá, me digam só se está dando para enxergar. Confirmem aí para mim se está dando para enxergar bonitinho, certo? Aí a gente... Eu vou... Espera aí. A gente coloca aqui na tela, aí fica, acho que melhor para vocês acompanharem. Vamos lá. Seguinte, tá dando para ver, gente? Confirme aí, Juninho tá confirmando. Vamos lá, acho que tá dando para ver, né? Ana Clara BGS confirmando também, obrigado. Vamos lá. Primeiro tema, a democratização do acesso à internet. Então é o que eu estou falando. A gente tem que falar de um problema. Então a gente vai falar da falta de democratização do acesso à internet, beleza? Qual é o bem? Bom, esse é fácil, certo? Sempre que a gente põe o problema como falta de alguma coisa, então o bem é aquela coisa que está em falta, a democratização do acesso à internet. Ou seja, todo mundo em todo lugar do Brasil tem acesso à internet. Beleza? Qual o passo seguinte? A gente tem que achar as causas e a solução do problema. Obrigado a todos que estão confirmando aí que está dando para ler. Valeu, gente. Obrigado pelo feedback. Vamos lá. Temos que descobrir as causas e a solução. É nesse ponto que os textos motivadores ajudam a gente. Os textos motivadores muitas vezes já trazem causas. Os textos motivadores muitas vezes já trazem soluções. Ah, Thiago, eu posso usar? Pode usar. O que você não pode é copiar frases inteiras do texto motivador, copiar o desenvolvimento dos textos. Agora, você pegar lá uma ideia de solução para o problema, por exemplo, educar as pessoas, ou, entendeu? Ou qualquer outra coisa desse tipo. Beleza, é um elemento, você pode pegar e dar o seu desenvolvimento. Mas nesse exercício que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo um exercício sem textos motivadores, então a gente tem que tirar tudo da nossa cachola. A dica que eu dou para vocês, dividam, gente, sempre as causas em 2 grupos, certo? Que podem ser quaisquer 2 grupos, pode ser causas individuais versus causas coletivas, causas locais versus causas nacionais, causas econômicas versus causas não econômicas. Aqui no caso, gente, olha só, eu pensei nesses 2 grupos de causas. Fatores tecnológicos, por quê? Porque tem coisas que dizem respeito ao quê, né? A ter lá um aparelho, né? Que é o quê, né? Falta de sinal em pontos do território nacional, né? Quem mora mais para o interior aí sabe, né? Que tem pontos que não tem sinal direito de internet, é complicado. E outro problema, falta de acesso a computadores, né? Muitas vezes escolas do interior não têm computadores. Até da cidade também, né? Tem escola que tem falta de computador e tal, tem famílias que não têm, tem pessoas também que não têm acesso ao celular de última geração, quer dizer, ou pelo menos um celular, um tipo smartphone. Tudo isso são fatores tecnológicos. E tem também, gente, fatores educacionais. E aí eu estou pensando num outro tipo de problema, que é o quê? Problemas relativos ao próprio indivíduo, ou seja, a falta de habilidades dos mais velhos, certo? Que não conseguem mexer no computador, e o uso pouco discriminado das ferramentas pelos jovens, né? Por exemplo, o cara tem celular, ele mexe, mas ele sabe pesquisar, ele sabe fazer um trabalho da escola, ele sabe usar aquilo a benefício dele. Vocês estão aqui assistindo uma aula, né? Pô, comigo aqui, mas nem todo mundo
tem essa noção, né? Nem todo mundo sabe, por exemplo, discriminar o tipo de notícia que aparece na internet, né? Acredita em qualquer coisa que está lendo, né? Isso tudo é um problema também, quer dizer, em suma, essas coisas fazem com que essas pessoas não tenham, vamos dizer assim, um uso perfeito da internet. Então a gente pode pensar nesses fatores também, tá? E lembrando, a gente sempre organiza as causas, tá? Preferentemente assim, em 2 grupos. Vocês vão ver a utilidade disso daqui a rapidinho, eu vou mostrar para vocês uma utilidade disso. E por fim, gente, a gente já viu qual é o problema, qual é o bem que o problema está atacando, quais são as causas, qual é a solução. Levar sinal e computadores a todas as escolas públicas, abrir cursos nessas escolas aos estudantes e à comunidade em geral. Foi a solução que eu dei, tá? Aí, em suma, vocês, cada um pode pensar na sua solução. Bom, muito bem. O que eu vou fazer agora, gente? A gente vai montar o plano da nossa redação. Esses aqui são os elementos essenciais, tá? Problema, o bem, as causas e a solução. Esses são os elementos essenciais. Agora eu monto as 4 frases estruturais, que é as frases principais, uma de cada parágrafo da redação. A primeira frase estrutural é a frase tese, é a que liga o problema às suas causas. É simplesmente algo assim: devido a fatores tecnológicos e devido a fatores educacionais, falta a democratização do acesso à internet no Brasil. Tá? Não há democratização de acesso à internet no Brasil. Ou seja, é simplesmente você ligar as causas ao problema. Isso é a tese. Vai vir lá no primeiro parágrafo e vou dizer para vocês, é a frase mais importante da redação. Isso é a explicação dessas frases estruturais, que é o plano da redação, tá lá no e-book, hein, gente? Deem uma olhadinha no e-book. Segunda frase estrutural, tá? A frase causa 1. Eu vou dizer o quê? É a frase que vem no início do segundo parágrafo e vai enunciar o primeiro grupo de causas. Eu vou dizer simplesmente assim: em primeiro lugar, cabe examinar os fatores tecnológicos. E aí, no decorrer do segundo parágrafo, eu vou falar em problema da falta de sinal, o problema da falta de acesso a computadores, etc. e tal. No terceiro parágrafo vai vir a terceira frase estrutural, que é a frase causa 2, que, vamos lá, vocês devem adivinhar. A gente vai falar, em segundo lugar, cabe examinar os fatores educacionais, ou seja, as causas que têm a ver com a educação das pessoas. E por fim, gente, no quarto parágrafo vai vir a quarta frase estrutural, que é a frase solução, que é a frase em que eu vou enunciar a minha solução, dizendo simplesmente: uma proposta de intervenção para o problema aqui que nós estamos tratando passa pelo enfrentamento das causas por meio de um programa de levar sinal e computadores e cursos às escolas públicas do interior do Brasil. E no decorrer do quarto parágrafo, de novo, eu vou entrar em detalhes, falar melhor sobre esse programa, tá? Então, notem, gente, que você juntando esses elementos essenciais no início, quando você senta para fazer a redação, antes de fazer a redação, certo? Antes de começar a escrever qualquer coisa, parem e pensem, leiam os textos motivadores, peguem as dicas que os textos motivadores estiverem dando, mas pensem vocês também, certo? Nesses elementos, certo? Definindo qual é o problema, que o tema do Enem é sempre um problema, qual é o bem que esse problema está atacando, quais são as causas e qual é a solução. Porque vocês estão vendo que são com esses elementos que a gente vai fazer toda a nossa redação, a começar com as 4 frases estruturais. Deu para entender? Quer dizer, é isso, quer dizer, o trabalho que você tem de pensar é organizar esses 4 elementos: problema, bem, causa e solução. Depois, gente, é mecânico, é que nem um Lego, é juntar as pecinhas. Vocês vão fazer uma coisa de juntar pecinhas.